Olá, meu amigo e minha amiga. Você que andava meio desaparecido aqui do nosso portal do José, você agora acredita que, de fato, as filas estão andando como sempre nós afirmamos aqui no nosso portal? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um encontro num dia muito especial, num dia em que coisas começam a ficar mais claras aqui no nosso país e que as instituições devem tomar mais atitudes em relação a figuras que ainda tentam golpe aqui no nosso país. E hoje eu tomei mais uma providência, fiz uma representação contra uma dessas figuras proeminentes, nada pessoal contra ele. Me refiro ao senhor Silas Malafaia, que, na melhor das hipóteses, deveria ser condenado a algum tipo de medida socioeducativa, a ser obrigado a cursar um curso de direito, ou pelo menos as cadeiras de direito constitucional, para parar de intoxicar a sociedade brasileira e tentar insuflar as pessoas para descredibilizar a justiça do nosso país e as nossas instituições. Vou comentar com vocês aqui qual foi o texto que eu mandei lá para a PGR, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele não pode fazer tudo sozinho, ele não pode tomar iniciativas, exceto na condição de pessoa física. Se ele se sentir ofendido por algumas dessas agressões, ele entrar com uma ação. Mas eu já expliquei aqui no nosso portal que se ele fizer isso, ele se tornaria impedido de julgar esses criminosos em situações muito mais graves contra a nossa democracia. Pois bem, vou conversar com vocês também sobre a representação de ontem que eu fiz contra o senhor Nicolas Ferreira, exercendo aqui apenas o meu papel de cidadão. Antes de entrar nos temas, quero convidar você, que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aqui a esse movimento, né, que o nosso portal é mais do que um espaço aqui no YouTube. É um canal aqui de formação de consciência, de despertar atitudes, de mover as instituições, enfim. Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Compartilhe os nossos vídeos se você gostar, mande sempre o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes aqui no nosso portal do José, tá legal? Gente, vou aqui começar com um vídeo aqui dos meus amigos lá do Desmascarando. Fizeram uma síntese muito interessante e essa abertura aqui eu achei espetacular. Digo uma coisa, senhores. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Será? Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tá aí, né? É um bravateiro, é um cascateiro, como se diz aqui no Rio de Janeiro, é um fanfarrão, um mentiroso e, além de tudo, um criminoso perigoso, porque essa figura à frente do nosso país, além da intoxicação mental que ele propagou por todos os lados, ele inoculou em boas partes aqui do tecido social brasileiro alguns desalmamentos, pessoas que ficaram absolutamente brutalizadas e que não conseguem mais ter uma convivência racional aqui no nosso país. Basta elas abrirem a boca perto de alguém que está enxergando as coisas que estão acontecendo no nosso país, que a pessoa se afasta, não dá para ficar perto, né? Bom, bastidor aqui segundo o Estadão, né, o jornal Estado de São Paulo. Aliados de Bolsonaro veem post de Flávio como isca para a prisão e nova ação de Trump contra Moraes. Olha só, gente, todo mundo que acompanha a política estava percebendo, e o meio jurídico também, que o final de Bolsonaro será a cadeia junto com a Sorcrim. Como eles sabem que isso será inalterável, eles não podem, porque todas as provas estão, tudo que aconteceu, tudo que nós vimos está aí, robustamente, além de outros crimes que o Bolsonaro cometeu e que a Procuradoria-Geral da República até hoje também não se movimentou como deveria se movimentar. Tudo bem, está priorizando isso, mas tem os outros crimes, os crimes da pandemia, que foram documentados ali pela CPMI que teve no Senado Federal, o crime, ou os crimes envolvendo o roubo, né, no português claro, de joias que não pertenciam ao criminoso, e algumas foram vendidas lá fora e não foram restituídas, mesmo com a cobertura do Tribunal de Contas da União, que não tem o poder de dizer a lei, não tem o poder de julgar, que disse que o que aconteceu não é crime. Isso não evita que a Procuradoria-Geral da República mova ação contra a Sorcrim, conforme apontou a Polícia Federal. Então, ainda está de bom tamanho para o criminoso e ao CRIM aquilo que eles estão sofrendo agora.
E, diante disso, só resta para essas pessoas tumultuar, fazer tumulto. Cuspir na cara do jogador, dar um chute na canela, morder a orelha, colocar cachorro passando dentro do estádio, desligar a luz, colocar baderneiro, fazer tumulto. É o que eles estão tentando fazer agora. E, em relação a isso, alguns antídotos são muito importantes de serem tomados. Então, seguinte, está claro que o clã Bolsonaro é o maior crime. O Bolsonaro conseguiu fazer dos seus filhos figuras piores do que ele, porque esses ainda já vieram de berço, né, com uma cultura criminosa. Eles não foram aprendendo a serem criminosos como Bolsonaro ao longo da sua vida. Que, diga-se de passagem, a vida inteira teve um descompromisso com a ordem, com a lei. Ele foi um péssimo soldado, foi recriminado, foi encarcerado algumas vezes, foi expulso do exército, depois como deputado foi uma figura abjeta que só prejudicou a sanidade mental aqui no nosso país. Como presidente da República foi um golpista, um genocida, e agora como perseguido pela justiça, perseguido no sentido que é obrigação da justiça estar perseguindo criminosos. Continua transgredindo também. Então não podia ter outro caminho, né? Só que a gente vê notícias ou editoriais como esse aqui. O presentão de Moraes a Bolsonaro. Gente, o ministro Moraes ele não tinha o que fazer, porque senão é desmoralização total. Tudo bem, eu até comentei aqui com vocês que o ministro estava se comportando, aliás, está como um grande enxadrista, ele está meio que sozinho de um lado, e do outro lado tem uma massa de coisas, inclusive o governo americano agora fazendo pressão. Então, ele tem que ter muita habilidade, porque ele não é político, ele não vai para a rua fazer manifestação, me apoiem, vão fazer uma manifestação. Não pode acontecer isso. E até para algumas pessoas envolvidas no governo, por exemplo, fica complicado, inclusive, prestar um apoio agora ao ministro Alexandre de Moraes, enfim. Embora eu tenha sublinhado aqui no nosso portal que se, desde sempre, quando o Lula ganhou as eleições, ele estivesse o tempo todo nas redes sociais, estivesse ajudando a sociedade a entender o que está acontecendo, muitos desses bolsões aí de ignorância e de insensatez teriam pelo menos algum tipo de aplacamento, eles não estariam tão serelepes achando que a verdade está nas mãos deles. Mas isso é uma história que eu tenho batido muito aqui com vocês, que a gente vai continuar a tratar novamente, né? Então, não dá para a gente achar que esse editorial do Estadão tá bom, porque o ministro não tinha o que fazer, gente. Ele fez o que ele tinha que fazer. Moraes decreta a prisão domiciliar de Bolsonaro. Ontem, um desses criminosos que estão por aí, eu me refiro ao deputado Nicolas Ferreira, e digo que é criminoso porque o que ele fez foi criminosamente até reconhecido pelos seus pares, né? A representação ganhou o número de 2025-0055727, onde eu mostro ali que o senhor Nicolas Ferreira, quando ele extrapola os limites da opinião e passa a fazer ameaças e agressões, e, sobretudo, expôs um criminoso como Bolsonaro em praça pública para desafiar de novo o Poder Judiciário, aí ele deve ser responsabilizado, né? Outro também, gente, que usando o mesmo discurso que ele faz, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem que ser parado, olha, o senhor Silas Malafaia tem que ser parado. Ele não pode ficar se acobertando o tempo todo sobre a imunidade que líderes religiosos têm. Ele sabe, ele tem consciência que prender um pastor evangélico cria uma série de incompreensões. Então ele trafega por essa linha, mas ele transborda diretamente, de forma muito contundente, porque ele insufla as pessoas a pressionarem o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário não exerça a sua função, constrangendo o Poder Judiciário a não exercer a jurisdição, a dizer o direito, a constranger e pressionar o Judiciário a desfazer as investigações que estão em curso, as acusações que estão sendo apuradas, os julgamentos que serão feitos. Isso, gente, está previsto na lei, isso não é permitido. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é a pessoa fazer ameaça, a pessoa fazer coação, fazer pressão, usar a opinião pública. Em função disso, olha o título do vídeo dele, nem vou colocar a fala dele. Impeachment para o desgraçado ditador Alexandre de Moraes. Gente, isso extrapola qualquer limite, né? Então eu fiz uma representação contra ele, como eu disse, nada pessoal, né? Apenas cumprindo minha obrigação como cidadão. Já que a PGR também, para se movimentar, o Ministério Público tem que ter uma notícia, tem que alguém fazer alguma coisa, então eu fiz a minha parte, provavelmente outras pessoas devem estar fazendo também, mas enfim, o nosso portal serve para isso aqui, né? Então eu fiz aqui essa manifestação, né? Aí é o seguinte, aqui na minha petição, só para vocês verem aqui, se isso aqui é uma coisa que
pode ser aceita por nós, né? Ele começa, povo abençoado Brasil, isso tudo eu transcrevi aqui para a PGR. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, tem que tomar um impeachment pelo bem do Estado, democrático e direito. Então, quer dizer, ele está atacando o ministro, dizendo que o ministro tem que ser retirado. Mas por que ele quer que o ministro seja retirado? Para justamente não dar seguimento à ação que ele está como titular. Se isso não é constrangimento, eu não sei mais o que é. Porque uma coisa é o cara falar isso dentro de casa, falar com outra coisa é a pessoa externalizar isso e convocar pessoas para terem essa crença que nós temos ali, alguém que está investido de um poder, mas que tem que ser retirado, porque senão nós entraremos num caos total, né? É muito pesada, cara, gente, as falas dele, né? Alexandre de Moraes é um criminoso, e eu provo. Ele rasga sucessivamente a Constituição. Aí mente aqui, porque nada disso que ele está dizendo que o ministro descumpre, ele descumpre. Então ele precisa fazer um curso, precisa aprender. É um negócio absurdo. Aí vem. Temos Alexandre de Moraes, não temos justiça, né? Moraes não tem STF, tem Alexandre de Moraes. Não tem Ministério Público. Alexandre de Moraes, que país é este? Que democracia é essa, gente? Então questiona a democracia. Depois vem com a milonga da prisão domiciliar. E vai indo. Agora culmina com essas cautelares de um verdadeiro ditador para levar o cara ao colapso de sua liberdade. Ô, senhor Malafaia, toda pessoa que está sendo investigada e que recebe medidas cautelares, se descumpre as medidas cautelares, essas medidas elas são substituídas por medidas mais fortes. Então virou bagunça. Uma medida cautelar não serve para absolutamente nada. Infelizmente, muitas pessoas já perderam a noção do que é direito e o que não é no Brasil, porque elas não recebem uma oposição nessas falas, né? A gente tá com um espaço muito grande aí, vazio, para essa gente ficar trafegando, né? E aí, vamos embora, aqui que ele está falando. Vem coisa violenta contra o Brasil, não é só americano, aí fazendo pânico moral, né? O pânico econômico, né? O pânico geopolítico. Não é só americano, vai vir da Europa, a coisa é séria. Gente, por que essas nações democráticas do mundo não negociam direitos humanos e liberdade dos povos? Senhor Malafaia, o senhor está grudado com gente que defendeu a tortura aqui no nosso país, gente que defendeu a ditadura aqui no Brasil e fora do nosso país. O senhor está se relacionando com gente corrupta, gente que enriqueceu, que tem um patrimônio que não pode provar de onde veio. Com dinheiro de parlamentar eles não têm. É gente que faz o discurso de família, mas tem o tecido social interno todo apodrecido. E o senhor fica disfarçando como se isso não acontecesse, né? Bom, e dizendo que é perseguição política, aquela história toda que vocês... E que o ministro está dobrando a aposta, como se o ministro estivesse num jogo. Está dobrando a aposta, o ministro está fazendo o trabalho dele. Então é um discurso, gente, que se isso não é um constrangimento ao devido processo legal... Se isso não é uma tentativa de coação, uma coação que está em curso para embaralhar, previsto na Lei 12.850, que eu menciono aqui, então eu não sei mais o que é crime aqui no Brasil. Então qualquer líder religioso, eu vou fundar uma igreja, porque eu ganho essa imunidade. Eu posso xingar qualquer juiz, posso ir para a praça pública, chamar as pessoas para destruir a reputação de um magistrado, para me dar bem num processo, ou proteger alguém num processo, e não vai poder acontecer nada comigo. Não é beleza assim? Eu posso fundar uma igreja qualquer, né? Porque fundar a igreja, juridicamente, é a coisa mais fácil. Você vai no cartório, faz lá apresenta lá o estatuto da sua igreja, os fundamentos dela, a sede, acabou, paga a taxinha, pumba, tá livre ali para falar besteira para todos os lados, né? E vai indo, gente, mas é muita coisa. Ele tem que tomar um impeachment, ser julgado. Eu vou dizer, vai chegar a hora desse ditador e vai embora. Vai chegar a hora pelas vias legais ou por pressão do povo. Então, quer dizer, tá querendo pressionar, juntar o povo para fazer esse tipo de ação contra o Poder Judiciário. E ameaça com 7 de setembro ter uma mega manifestação. Qual o propósito de uma manifestação no dia 7 de setembro? Qual será? Se não, mais uma tentativa de constranger e desobrigar criminosos a cumprirem a lei aqui no nosso país. Por isso, eu fiz a representação, já está protocolada, como eu acabei de mostrar aqui o print para vocês, manifestação cadastrada, com o número de 2025-00-56014. Vou esperar aqui só o MP mandar de volta para mim, e aqui, reforçando que receberam, né?
e para a gente ver se o Ministério Público, o senhor Paulo Gonet, vai considerar que essa criatura também tem que sofrer uma reprimenda. E lá de fora está vendo isso. O governo Trump condena a prisão domiciliar de Bolsonaro e faz críticas a Alexandre de Moraes. É uma nota lá de um departamento dos Estados Unidos ameaçando os outros ministros também, gente, é coisa absurda. Se os outros ministros apoiarem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, também sofrerão sanções. Vejam só a que ponto nós chegamos. Então a gente vai deixar essa gente fazer o que eles estão fazendo sem nenhum cidadão se levantar contra, nenhuma pessoa, né? Então é a hora, inclusive, dos partidos políticos, né, que estão analisando essa coisa toda, para se movimentarem diretamente contra o comportamento desse senhor, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, e mais tarde a gente volta. Muita coisa acontecendo, né? Tchau!